Rocha. O Wellington Rocha foi subsecretário de Estado de Cultura aqui pelo Distrito Federal, capital do Brasil, e é um dos fundadores do Centro Brasileiro de Negócios Criativos, CBNC. Wellington, a gente vai falar sobre tudo hoje, né? O Wellington é um grande amigo de bom tempo e grande ser humano e um grande técnico da área de cultura. O que é economia criativa? Para que serve esse troço? É de comer? O que serve a economia criativa nessa época de pandemia, nessa época de governo fascista? O que a economia criativa pode fazer para nos salvar, Wellington? Fique à vontade, irmão. Obrigado, Rafael. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Excelente. Primeiro, obrigado pelo convite. Você sabe que você é um irmão e todos os seus empreendimentos são meus também, né? Então, nós estamos juntos. Estamos juntos. Você falou dos meus livros aqui atrás. Eu queria fazer uma homenagem ao Castro Alves. Muito bom. Castro Alves que disse: ó livros à mão cheia, é germe que faz a alma, é que faz o povo pensar. Então, enfim, a economia criativa tem a ver com isso. Há alguns anos atrás, chegou ao Brasil esse nome, economia criativa. Na Europa, tinha uma outra denominação, tinha mais com a mesma finalidade. No Brasil, foi mapeado e foi colocado o nome de economia criativa. Ela envolve uma série de cadeias produtivas. Ela engloba todas as cadeias produtivas da cultura e envolve também áreas que estão mais próximas. Supomos tecnologia. A área de tecnologia, que nós temos os softwares de entretenimento, jogos eletrônicos, tudo isso foi mapeado como economia criativa. Aí você perguntou também se é de comer. É também de comer. Porque a gastronomia também está mapeada como economia criativa, né? E antiguidades é mapeado como economia criativa. Toda a profissão, primordialmente, toda a profissão que o conhecimento é o insumo principal, nós podemos chamar de economia criativa. Essa é uma boa descrição da economia criativa. Tudo aquilo que o conhecimento é o insumo principal, a gente pode chamar, via de regra, de economia criativa. Temos exceções, mas a grande parte a gente chama de economia criativa. Há 10 anos atrás, Rafael, quando eu estive no governo do Distrito Federal, eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro. Eu fui o secretário executivo do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. E aí, naquela época, nós fizemos uma grande incursão pelo Brasil, tentando convencer cada secretário estadual de cultura, tentando convencer também o Ministério da Cultura, que era um aliado, mas em algumas agendas tinha que convencer, que cultura era uma área estratégica de desenvolvimento do Brasil. Para você ter ideia, o tanto que é uma área estratégica de desenvolvimento do Brasil, que há 2 anos atrás, sem estímulo nenhum, né? Há 2 anos atrás, a gente estava no início do atual governo. Sem estímulo nenhum, a economia criativa movimentou no Brasil mais de 170 bilhões de reais. Sem estímulo nenhum. O Ministério da Cultura fechado virou uma secretaria nacional. E a economia criativa surpreende o povo brasileiro com uma movimentação financeira desse tamanho. Aí você pergunta, bem, se ela está movimentando todo esse dinheiro, então o governo não tem que colocar a mão. Ele tem que colocar por 2 motivos sim a mão. Ele precisa colocar a mão por 2 grandes motivos. O primeiro é que essa movimentação expressiva, ela se dá em algumas ilhas, né? Ela não é capilarizada pelo Brasil inteiro. Ela
ela está em pontos, ela está em São Paulo, ela está no Rio de Janeiro, ela está em Curitiba, está em Belo Horizonte, algumas capitais do Nordeste um pouco mais tímido, mas ela está, mas ela não faz capilarizada. E qual o problema disso? E aí você que é o irmão, né, e bem chegado dos nossos povos amazônicos, maravilhosos irmãos, existe um custo que foi chamado há muitos anos atrás, que era o custo amazônico, que era o custo que falava que era quase que impossível se produzir no norte. Alguém sair daqui e ir para o norte, porque era muito caro. Esse é um dos problemas de que a economia criativa não está capilarizada. Porque se nós fizermos um mapeamento da movimentação com as festas do boi, de Parintins, com as manifestações criativas que nós temos na região, nós vamos ver que o que acontece? Que o PIB da cultura deles é expressivo. O que a gente precisa? Interagir ele com todo o Brasil. E aí entra o papel de um Ministério da Cultura de dizer, olha, nós vamos dar incentivos. E aí nós sofremos ataques, Rafael, perversos. Essa talvez seja a coisa mais importante que eu poderia compartilhar hoje. O ataque perverso que criminalizou a atividade cultural. Foi perverso. As pessoas atacaram talvez a única política pública, olha o que eu vou dizer, talvez a única política pública de longevidade dos governos federais para a cultura, que foi a Lei Rouanet. Tivemos outras importantes, como Pão de Cultura, maravilhoso projeto, mas descontinuaram depois. Quando o governo saiu, o governo que entrou acabou o Pão de Cultura. Mas a Lei Rouanet ficou. E as pessoas começaram com discursos que a mamata da Lei Rouanet, a Lei Rouanet é uma mamata. Um absurdo. Né? Deixa eu te dar um exemplo aqui de um filme nacional que que recebeu incentivo da Lei Rouanet. A Bruna Surfistinha, né? Mexeu com os brios aí de metade da população brasileira. Bruna Surfistinha toca num assunto que, para mim, não me interessa. Eu não sou interessado no tema que ela abordou, mas movimentou um recurso importantíssimo para a economia criativa no Brasil. Ninguém falou quanto que gerou Bruna Surfistinha. Entrou em todas as salas de cinemas do Brasil. Né? E a cadeia produtiva para trás, de setores de câmera, cabo-man, editores, iluminadores, uma cadeia produtiva enorme que foi estimulada. Então, eu dou isso como exemplo para dizer que as pessoas não compreendem o que está acontecendo. É como falar que os grandes shows que são produzidos na Bahia é mamata porque pegam a Lei Rouanet. É um absurdo. Primeiro porque a Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. A Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. Ela te dá o direito de você bater na porta de um empresário e falar, olha, ao invés de você pagar o imposto com o valor, você paga o meu projeto e é abatido no teu imposto de renda. E o empresariado no Brasil, tem uma dificuldade danada de compreender isso, e por vários motivos, né? Tem os que não compreendem porque, infelizmente, não tiveram aula de teatro, de arte na escola, então não sabem o valor das artes. E tem os que não compreendem porque só negam mesmo impostos e não querem entrar nessa parada. Então, a gente acaba ficando refém dos departamentos de marketing, que eles vão te perguntar lá, tá, eu vou ter quantos acessos, eu vou ter quantas visualizações, vai sair aonde isso, você vai fazer propaganda na Rede Globo, você, né? E a cultura nem sempre precisa ser divulgada na Rede Globo, quase nem sempre, para ser sincero. Então, a economia criativa ela precisa hoje de ser estimulada de forma capilarizada no vertical e no horizontal para atingir a população brasileira inteira. Eu torno a dizer, o número é muito expressivo. Mais de 170 bi sem nenhum incentivo com o Ministério da Cultura fechado. Aí eu quero dar um outro exemplo. Aqui em Brasília, falando para os meus amigos do Brasil inteiro, aqui em Brasília existe o FCO,
que é o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Atinge os estados do Centro-Oeste. O FCO, ele põe mais de 200 milhões por ano para os setores produtivos poderem captar. A gente está falando aí de juros de menos de 3% ao ano, com carências enormes, né? 3 anos. É para poder pegar qualquer empresa e ajudar a impulsionar. O FCO não financia a economia criativa. Não financiava. E aí, quando nós estávamos no Fórum Nacional, compramos uma briga com o Ministério e aí eles colocaram algumas linhas de financiamento para a economia criativa, que depois foi suspenso, infelizmente. Só que existe um outro FCO, Rafael, que é o FCO Rural. Esse é para dizer assim, a minha empresa não vai quebrar. Ele te garante 5 anos de carência. Sabe o que é você pegar R$1 milhão para sua empresa e falar assim, eu tenho 5 anos para começar a pagar isso. Começar a pagar. E quando eu começar a pagar, eu tenho mais 20 anos para terminar de pagar. Talvez o setor... Ou seja, 25 anos para pagar. 25 anos para pagar, é isso? É isso. Ou seja, um dos setores que mais se assemelha à economia criativa é a agricultura. Porque eles têm todas as intempéries que nós temos, Rafael. Se não chover, não tem safra, né? A cultura, se não tiver inspiração, não tem safra. Então, nós lidamos com a mesma atemporalidade, os mesmos setores. E por que um setor tem tanto incentivo e o outro não? Nós já conseguimos provar no Brasil, no mundo lá fora isso já está provado. A economia criativa nos Estados Unidos talvez seja a segunda maior economia. Só perde para a economia bélica, a economia das armas, né? Que isso é astronômico. Mas depois disso a gente vê a economia criativa nos Estados Unidos, com Hollywood, com a Broadway, enfim, com toda a cadeia produtiva que lá tem. No Brasil, nós conseguimos provar, olha, com a crise toda nós movimentamos isso e já fomos maiores. E não tem um olhar. Porque o fazer criativo, o fazer cultural foi criminalizado no Brasil. Isso é um absurdo. Está previsto na Constituição brasileira que é dever do Estado fomentar, financiar e garantir o acesso à cultura a todo cidadão. Por que não faz? Um setor estratégico que pode gerar tanto dinheiro, tanto recurso. Olha o artesanato que acontece lá no Jalapão, o capim dourado. Os amigos que estão aqui, se não conhecem um capim dourado, entre na internet e pesquisem. Eu acho difícil alguém não conhecer, mas pesquisa lá, a região do Jalapão, capim dourado. Que só existe no Brasil, nenhum outro lugar do mundo existe aquilo, Rafael. Capim dourado, chapéu, bolsa, vira pulseira, vira colar, vira tudo. É uma coisa maravilhosa. E tem uma relação muito profunda com as comunidades quilombolas da região. É cultura à flor da pele, né? É cultura pura. É a cultura saltando na sua expressão mais bela, mais forte, mais pujante. E aí a gente encontra essa dificuldade de financiamento no Brasil. Nós vivemos, talvez, na crise mais sintomática de todo o Brasil para a cultura. E aí, nesse contexto, eu e mais um grande amigo chamado Gilson de Lima. O Gilson, ele é um engenheiro de software, é um professor pardal, mas que tem uma sensibilidade para as artes incrível. Talvez seja porque quando ele era adolescente, um amigo dele chamou ele para tocar bateria, né? Ele não virou baterista, mas se tornou um ser humano melhor, muito mais sensível. E, enfim, e aí o Gilson tem criado, nós juntos, eu tenho dado os caminhos
do que a gente precisa. Ele tem criado uma grande plataforma digital, que é o Centro Brasileiro de Negócios Criativos, que está quase prontinho, que é um grande escritório, um coworking, totalmente digital. Tudo aquilo que é preciso para se produzir e para se sobreviver por meio da economia criativa vai estar dentro dessa plataforma. Desde sistema previdenciário. E aí você que está aí, que trabalha lá na ONG, que dá aula de teatro, que é um ativista cultural, se você quiser fazer uma previdência que você vai pagar aí R$10 por mês, você vai ter uma previdência a partir de quem paga R$10 por mês. É claro que você vai ganhar é compatível ao seu investimento, mas vai ter tudo isso. Nós vamos interligar todos os produtores do Brasil para que eles possam trabalhar. Então, um produtor, hoje, quando ele acorda na segunda-feira, ele põe a pasta debaixo do braço e fala: tenho que bater na porta de tantas empresas, tenho que falar com tantas pessoas. Ele vai sentar no computador dele e vai fazer tudo isso do computador dele. Então, o CNBC é isso. Nós vamos interligar, intercambiar toda a cadeia produtiva do Brasil para facilitar a produção. Nós vamos diminuir aí por 50% no mínimo os custos da produção. Né? Nós estamos tendo contato com companhias aéreas para facilitar viagem de artistas, contato com empresas de logística de transporte, que é para transportar cenário por esse Brasil inteiro. Então, a proposta é pegar essa economia tão forte, tão bela, e facilitar o acesso dela. Então, o Centro Brasileiro é para isso, para facilitar o acesso do trabalhador criativo. Né? Agora, Wellington, você falou... Não, tá muito bem. Fique sempre à vontade. Aqui quem manda é o convidado, entendeu? A gente está aqui só para fazer as perguntas e, quando necessário, emitir opinião, mas só quando necessário. Né? Me diz uma coisa, você falou das dificuldades da cultura. A pergunta que não quer calar, sempre foi assim ou está pior agora? Piorou com o governo Bolsonaro? Piorou de 0 a 10. De 0 a 10, piorou em quanto? 300. Bom, Wellington, tudo a gente se apercebe que o fascismo é isso, né? O fascismo ele vai se transmutando ao longo do tempo, mas ele tem inimigos que são eternos. Entre eles a educação, entre eles a cultura. A cultura, então, é mais revolucionária que a educação. A cultura precede a educação. Quando o homem parou de comer carne crua e passou a cozinhar para se alimentar, ali já estava a cultura. E aí você falou de economia criativa, também entra a questão de gastronomia. Né? Tudo, na verdade, é cultura. Toda a criação humana é uma cultura. E toda vez que você dá acesso ao povo à cultura, principalmente os mais marginalizados, aqueles que vêm das comunidades, que não têm acesso a nada, aqueles que, em sendo pobres e pretos e pardos, eles são discriminados, vivem fora, não têm acesso à educação de qualidade, não têm acesso à cultura. E quanto menos isso for investido, na verdade, e a gente vê que os dois primeiros inimigos que eles atacaram, né? Porque o fascismo é isso, ele tem inimigos externos, a China, o comunismo, ou não sei mais o que, entendeu? E tem os internos, né? Que são a ala de esquerda, os partidos de esquerda, a educação, a cultura. A gente vê o estado que está a educação brasileira, que foi sabotada principalmente na gestão do Weintraub. Né? O governo fascista bota um ministro pior que o outro, um pior que o outro. Talvez o melhorzinho que entrar falsificou o currículo, né? Mas foi o sexto ministro que falsificou o currículo, né? Talvez por ser preto, né? Por ser preto, ele tenha sido mais enxovalhado. Execrado, né? E a cultura virou uma secretariazinha
na pasta, veja você, turismo, como se turismo fosse mais importante do que a cultura. E a cultura é muito lucrativa, Wellington, é que as pessoas não se apercebem disso. Acha que o artista é um vagabundo, ele não gosta de trabalhar. Hoje mesmo eu estava vendo um documentário sobre o filme Vai Trabalhar Vagabundo, do eterno Hugo Carvana, que não teve financiamento de ninguém, já naquela época, na ditadura, que foram 10 amigos que se juntaram para poder produzir esse filme, e foi campeão de bilheteria, porque o povo responde, o povo gosta do que é bom, o povo gosta do que tem bom gosto, do que tem humor, do que tem refinamento. Né? Sim. O que fazer agora, Wellington, para poder, primeiro, que quem vive de cultura sobreviva? Tem aí a lei Aldir Blanc, que eu também não sei se vão aplicar esse troço direito, que uma coisa é ter a lei, outra coisa é ter a boa vontade do governo de aplicar. Quero mandar um abraço para o professor Rico Guimarães, que está aqui com a gente, honrando a gente com a sua presença. Né? Estamos conversando sobre economia criativa com um dos maiores especialistas aí do Brasil, o nosso Wellington Rocha, que é da área, foi subsecretário de Trabalho do DF. O que fazer para salvar a cultura brasileira? O que se deve fazer? Rafael. O que deve se fazer para salvar a cultura? Estou ouvindo. O que se deve fazer para salvar a cultura brasileira? Ok. Você disse subsecretário de Trabalho. De Trabalho foi você, eu fui de Cultura. É verdade. Ele foi subsecretário de Trabalho na mesma época que eu fui subsecretário de Cultura. De lá, quer dizer, ele foi de Cultura e eu de Trabalho. Rapaz, tem alguma coisa nesse café que eu estou tomando aqui. Esse café está batizado. Então, você foi subsecretário de Cultura e eu de Trabalho no mesmo período. Por isso que a gente se conhece. Como se faz para salvar a cultura do Brasil, Wellington? Rafael, querido, olha, essa é a pergunta que vale $1 milhão. É a grande pergunta. Fazendo algumas pinceladas no seu comentário, que foi muito oportuno, primeiro falar sobre o Ministério da Cultura. Você veja bem que o senhor Jair Bolsonaro colocou uma das atrizes mais conhecidas do Brasil. Um país de dimensão continental. Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é Regina Duarte, a namoradinha do Brasil. A senhora Regina Duarte praticamente tomou os primeiros leites maternos dela dentro da Rede Globo. Ela tem a responsabilidade de conhecer minimamente as cadeias produtivas de uma emissora de TV que compõe a economia criativa. Minimamente ela tinha essa responsabilidade. Mas ela fez teatro muito tempo também. Minimamente tinha que conhecer as cadeias produtivas do teatro, das artes cênicas, que são enormes. Minimamente ela tinha que saber que todas as vezes que ela entrou em cartaz no teatro, lá do lado de fora tinha um pipoqueiro, tinha um rapaz vigiando o carro, tinha uma senhora vendendo água, tinha uma cadeia produtiva conexa, né? Uma conexão com a economia criativa que depende de nós. Então, ou seja, é uma cadeia enorme. Ela viu tudo isso. Se ela é insensível ou se ela tem problema cognitivo e não aprendeu, aí ela tem que responder. Mas, enfim, ela esteve lá. Ela não fez absolutamente nada sobre isso. Ela não teve a coragem de pegar a Fundação Nacional de Artes, a Funarte, que tem uma escola de circo lá dentro, que tem escola de artes cênicas lá dentro, né, que está tudo parado, não teve a capacidade de nem colocar isso para funcionar.
não colocou a Funarte nem para ser corporativista e colocar a Funarte para ser uma grande produtora de conteúdo para televisão aberta. Nem isso ela fez. Então, ou seja, nós estamos vivendo o Haiti político do Ministério da Cultura. Morto, terra arrasada. Foi o que eles fizeram. E aí entra esse outro rapaz que está lá agora, que eu lendo o que ele estava escrevendo, ele falou assim, Rafael, que a malhação era mais importante e mais poderosa para a formação de um ator do que o teatro. Eu passei uma semana rindo disso. Né? Ele não conseguiu nem ser ator. Isso... Me desculpa, Wellington, o cara não conseguiu nem ser ator, porque não foi um ator medíocre. Medíocre é mediano. Era um ator como é o Arnold Schwarzenegger. Ele sorrindo tem a mesma cara, ele chorando tem a mesma cara, ele indo tem a mesma cara, ele vindo tem a mesma cara. Então, como é que um cara não consegue fazer nem o seu ofício, porque se você se diz ator, você tem o seu ofício de ator. Como é que não consegue cumprir o seu ofício? Como é que vai cumprir algo que é mais complexo, que é fazer gestão de cultura, que não é fácil, é subjetiva muitas vezes. Você tem que trabalhar não só com conhecimento de gestão, mas uma intuição muito apurada, uma percepção, uma sensibilidade, que uma pessoa que, enfim, confecciona uma frase dessa, ela tem dificuldades não só de cognição, mas de sensibilidade, né, cara? Diz que o Bolsonaro é o maior e melhor presidente da história do Brasil, não está normal. Não está nas faculdades. É isso. Né? Assim, tiramos... Oi, caiu? Tá ouvindo? Não caiu, não. Pode ir. Ok. Estou ouvindo. E aí, fazendo uma conexão com isso, né, que a gente comentou agora, nós chegamos na Lei Aldir Blanc. O primeiro que quero dizer para a população brasileira, para os amigos que nos acompanham pelo Brasil inteiro, que isso não é um programa criado pelo governo federal. É a deputada federal que foi empregada doméstica, negra, que foi enxovalhada há muito tempo, a nossa companheira Benedita lá, foi ela que foi a principal criadora da Lei Aldir Blanc. Aí você vê, alguém como Regina Duarte, nasceu num berço de ouro esplêndido, não tem sensibilidade cultural, que esse Brasil é maravilhoso, né? Aí nós temos uma deputada federal que já foi... na época, hoje em dia nós temos muita gente que trabalha doméstico, que é uma profissão honrada, para cuidar da família, para fazer faculdade, mas na época dela era uma profissão que as pessoas eram empurradas para lá porque eram negras. Tinha um quartinho no fundo da casa, não tem relação com o ofício de hoje. Uma pessoa que vem desse lugar tem a sensibilidade de falar que uma lei emergencial precisa de ter um recorte para as artes. Que coisa maravilhosa! É um tapa de luva na cara da classe média brasileira que precisa compreender a importância das artes. E aí a Lei Aldir Blanc, pela complexidade da sua construção e pela orfandade do Ministério da Cultura, que nem existe mais, da Secretaria Nacional no processo, a lei é criada, é mandado para a Secretaria Nacional, essa vai pegar o recurso e vai distribuir para as secretarias dos estaduais. Mais uma vez, vai se reforçar no Brasil o precipício Haiti político de cultura. Porque um Estado que tem um secretário que tem políticas mais preparadas, vamos, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, tem os fundos estaduais da cultura que vai incorporar esse recurso e vai escoar isso muito rápido. Mas outros estados não têm isso. Não estão preparados.
Como é que vai gerir isso? Então, ou seja, o Ministério, a Secretaria Nacional, mais uma vez perde a grande chance de falar: vou ajudar, vou contribuir para o desenvolvimento. Nós estamos reforçando essa disparidade que existe nas artes, no mercado criativo. É ruim, é triste. Eu tinha um amigo que chegou dos Estados Unidos agora há algum tempo atrás, e ele foi se apresentar em Nova York, né? Ele é até o presidente do Conselho de Cultura aqui do DF. E ele estava me falando do metrô de Nova York, né? Você sabe que o metrô de Nova York, a fila para trocar no metrô de Nova York é tão grande quanto a fila para se apresentar na Broadway. Porque tudo dá dinheiro. Transformaram um músico de metrô num músico que vai ser muito bem remunerado, vai ganhar uma grana porque está tocando no metrô. Ou seja, tem uma política de desenvolvimento. Existe um edital para concorrência para quem vai tocar no metrô. Aí. Aqui, a gente já sabe, não precisa nem dizer. Nós já sabemos quais são os estados que vão ter problema para executar a Lei Aldir Blanc, que é a lei de auxílio emergencial para a cultura, para a economia criativa. A gente já sabe que não vai dar conta. A gente já sabe, tá na cara quais são os estados, né, que vão titubear, que vão pisar no tomate, que vão fazer de qualquer jeito. Por que não vão dar conta? Porque não tem gestão. Porque não tem gestão, porque não tem expertise, nem com os próprios fundos. Olha que nós tivemos no Fórum Nacional de Secretários de Cultura, alguns anos atrás. Naquela época, nós já estávamos tentando convencer os governadores que todo estado tinha que ter um Fundo Nacional de Cultura, porque o governo, a companheira Dilma, colocou obrigatoriedade que os estados tinham que ter um fundo de incentivo à cultura para eles poderem fazer um repasse extra. Nem assim, todos os estados implantaram. É uma tristeza. E aí, Rafael, é muito importante nesse momento de caos que o mercado da economia criativa está fazendo no Brasil a maior retração da sua história. Em 500 anos de Brasil, esse mercado nunca se retraiu tanto. Ele nunca foi tanto para trás. Só que, em economia, existe um movimento que é chamado de movimento gatilho. Quando o mercado se retrai, ele forma um gatilho porque uma hora ele vai disparar para frente. Quando ele disparar para frente, o que vai acontecer? Eu estava ontem, para ilustrar essa história, eu estava ontem passando aqui, olhando o Facebook, aí vi que muitos anos atrás, o carnaval, uma dessas pandemias que tivemos aí nas décadas de 30 para trás, você vai conhecer bem essa história porque você é carioca, você pode até explicar melhor. O carnaval foi proibido de acontecer. Gripe espanhola. Isso. O carnaval não saiu. Gripe espanhola. Quando o carnaval saiu, disse que foi o maior carnaval dos últimos anos naquela época, né? Todo mundo saiu para a rua. Todo mundo queria se abraçar, todo mundo queria se beijar, todo mundo queria se ver. O gatilho que a economia faz é a mesma coisa. Quando as pessoas sentirem confiança que podem voltar a consumir, elas vão voltar a consumir muito. Aí eu te digo, quais setores da economia criativa vão estar preparados para venderem os seus produtos? Nós já sabemos. Se a gente falar que em Minas Gerais o Grupo Galpão está preparado, é um grupo maravilhoso que merece todo o nosso respeito. O Galpão tem história, ele tem um repertório aí com muitos espetáculos. O Grupo Corpo tem outro repertório. Então, as grandes companhias que merecem o nosso respeito vão disparar na frente. Só que o problema é que se o Estado não ajudar o médio e o pequeno produtor criativo, quando o mercado disparar esse gatilho,
ele vai mais para trás ainda. Quem já vende vai vender mais ainda. É quando. É tipo assim, Rafael. O Carrefour põe o mercado do lado da quitanda do seu Zé. Seu Zé vende a grama da linguiça a R$3 para ele ter lucro, né? Aí o Carrefour põe aquele rolo de linguiça desse tamanho a R$4. Coitado do seu Zé. O seu Zé vai fechar as portas. É o que está acontecendo com o mercado brasileiro. Rafael, não existe uma única política, não existe uma única política no aspecto nacional que está preparando o mercado da economia criativa para a retomada do crescimento. Não tem. Você imagina? Vou citar aqui outro setor que foi muito criticado com a criminalização da cultura. A Cláudia Leite. Cláudia Leite leva para o meio da rua, no carnaval, milhares de pessoas. Se ela ganha XY, Y quase X é de pagamento para a cadeia produtiva que está em volta dela. O mercado de camiseteria que existe na Bahia, de costura que existe na Bahia, só para atender exclusivamente o carnaval, emprega uma quantidade expressiva de pessoas, estão todos desempregados. Quando você diz que a Cláudia Leite pode fazer captação na Lei Rouanet, você está dizendo que a Dona Maria que é costureira, que o seu Zé que é pipoqueiro, que o Pedro que é guardador de carro, que uma série de pessoas vão ter trabalho. E aí não tem ninguém preocupado com a retomada desse crescimento. Ninguém. Não existe política que está dizendo que é possível. Aí a sua pergunta é, por isso que eu falei que é a pergunta de $1 milhão. É possível sobreviver nesse período? É possível. Com organização coletiva. Os coletivos precisam se organizar. As pessoas precisam se juntar e fazer captação de recursos coletiva para ficar mais forte. Esse não é o momento do lucro, é o momento da produção, é o momento de produzir, é o momento dos grupos de teatro manterem uma forma, tem que respeitar o distanciamento, mas manterem uma forma de começarem a estudar os seus textos, preparar seu material mesmo à distância. Os músicos já conseguem ensaiar pela internet, o artista plástico precisa produzir, o fotógrafo precisa preparar seu material, todo mundo precisa preparar produto. Porque quando o gatilho acontecer, e ele vai acontecer, quem tiver com produto na prateleira vai vender. Não adianta pensar agora que como é que eu vou ganhar, ter lucro. Agora é sobrevivência. A internet está dando uma possibilidade de escoamento minimamente de alguns produtos. Então, quem tem produto que consegue escoar pela internet, façam. Mas tenham em mente que o grande momento é quando o mercado voltar ao gatilho, quando ele disparar para frente de novo. Mas, Wellington, deixa eu te fazer uma pergunta. No mundo, não é no Brasil não, no mundo, o Estado, toda vez que existiu uma crise, e a crise, eu te digo, ainda não chegou, a verdadeira crise vai chegar daqui a pouco, que vai ser, de fato, uma grande depressão, muito maior que a depressão de 1929, porque vai ser em escala global muito maior. Se naquele momento que os países não eram globalizados, já deu uma rebordosa na Europa e nos países periféricos, como o Brasil, né? Periférico é a periferia do Império, né? O Império deu um creche aqui também, pegou feio. O Estado sempre foi a locomotiva que fazia a economia andar, a economia girar, a economia caminhar. Esses idiotas que falam do Estado mínimo, eles falam do Estado mínimo por pura desonestidade intelectual.
ou por ignorância. Porque não precisar. Porque, só um parêntese. Porque não precisaram ir no hospital ser internado na Covid, por isso que eles pregam o estado mínimo. Então, as pessoas que falam do estado mínimo, né, ou elas são desonestas intelectuais, porque fazem parte de uma elite, e eles, quando querem, eles se utilizam do Estado da forma que querem, e o Estado cede. É assim com os grandes conglomerados, entendeu? A hora que quer, o Estado... eles são as teudas e manteudas do Estado, os grandes conglomerados. Essa é a verdade. O Estado Nacional serve apenas para manter a saúde financeira das corporações. O restante fica no limbo. O restante da população que, de fato, sustenta, ele fica no limbo. Quando ele precisa do Estado, não tem hospital, não tem escola que preste, não tem nada. Não tem esgoto, não tem nada. Agora, o Lula falou certa vez, na época do lançamento do Fome Zero, quem tem fome tem pressa, Wellington. Tem que haver uma ação do Estado. Se ela não existe, a classe trabalhadora da área da cultura, da área da economia criativa, ela tem que ter instrumentos para pressionar o governo para poder socorrer nesse momento. Veja bem, hoje eu estava vendo 100 e tantas mil servidores receberam o auxílio que era para desempregados e para camelôs e para, enfim, artistas, enfim. Quem está desempregado, quem não tem condição de se sustentar. 1 bilhão de reais foram parar nos bolsos de pessoas que não precisavam, ou não precisavam tanto quanto os desempregados. Isso por uma desorganização. Está tendo ruído danado, hein? Tá. Seu computador está ligado? Melhorou? Melhorou. Tá. Então, melhorou? Melhorou. Então, é importante a ação do Estado. Veja bem, tem artistas aí que estão passando fome. Tem artistas aí que estão vivendo de vaquinha, de ajuda de alguns colegas que, por estarem em empresas como o Globo, como, enfim, estão numa rádio, enfim, tem alguma remuneração, estão ajudando os outros. E olhe lá. Agora, tinha que haver, Wellington, uma ação efetiva do Estado brasileiro, dos governos das capitais, pelo menos. É melhor ser prefeito do Rio do que governador do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. É melhor ser prefeito de São Paulo do que ser governador da maioria dos países, dos estados aí. A prefeitura de São Paulo é mais rica que muitos países, pô. Muitos países. Então, tem que ter uma ação do governo federal. Porque a Lei Aldir Blanc, querido, surgiu, foi no universo do parlamento, porque se dependesse do fascista, facínora, né, desse homem que não tem empatia com ninguém, veja só, pode morrer quem for, que ele não está nem aí. Né? É preciso ter uma ação do Estado constituído para poder salvar a saúde dessas pessoas, porque quem não come adoece, meu amigo. Vai ter o que tem de gente aí largando a questão da cultura, para fazer qualquer outra coisa, né? E quem perde é o Brasil. O que você acha da ação do Estado? Qual seria a ação ideal do Estado nesse momento para salvar o operário, vamos dizer assim, da economia criativa, o operário da cultura? Olha, Rafael, 3 coisas importantes respondem a essa sua importante ponderação. Deixa eu te falar um pouco sobre como é que está hoje as cadeias produtivas do circo no Brasil. Existe circo
fazendo uma apresentação em troca de alimento. Eu tenho amigos que só não estão morando na rua porque outros amigos falaram, vem para minha casa. Por isso que eu disse no início que nós estamos vivendo a crise mais profunda para os setores produtivos da economia criativa dos nossos um pouco mais de 500 anos de história no Brasil. É a crise mais profunda que vivemos. Aí eu te digo, com todo o esforço que foi capaz de fazer o movimento, nós criamos a Lei Aldir Blanc. Mobilizou artistas, criaram-se grupos de WhatsApp, houveram marchas para o Congresso para pedir. A Benedita foi lá, abriu os braços, disse, eu vou, entende, é importante. Outro grupo de deputados assinaram como coautores. Com toda essa movimentação, nós conseguimos, para os artistas que estão desamparados, uma ajuda de R$600 minimamente, e alguns CNPJs que têm funcionamento vão ganhar 10 mil reais, tudo isso por 3 meses. Isso não resolve o problema. Aí, se tiver alguém, outro dia desse, uma pessoa me fez a seguinte pergunta: você não acha que é demais uma profissão ter tantos benesses como a cultura tem? Aí eu falei assim, olha, eu concordo com metade da sua frase. Eu só não concordo com a parte que você põe a cultura como o setor produtivo que ganha tanta benesse desse jeito. Porque não é verdade. Você veja bem, aqui em Brasília nós temos um programa chamado de PRODF. O PRODF dá terreno, você conhece, você estava lá na secretaria, o PRODF dá terreno para algumas empresas construírem. E depois ajuda a ter relação para ter financiamento no Banco Regional de Brasília. Os pescadores que merecem têm uma série de benefícios. Você vê aí, as grandes empresas brasileiras têm abatimento fiscal. Quando abriu a caixa preta do BNDES, quem é que estava lá dentro? Quantas empresas de teatro, ou de cinema, ou de dança, da economia criativa estavam dentro do BNDES? Nenhuma! Aí a questão é, uma classe tão massacrada, ela precisa de um incentivo, ela precisa de ajuda. Por isso que eu disse que era preciso as pessoas fazerem captação coletiva para sobreviver. Porque ou toda a classe trabalhadora do Brasil se unifica e vai para a rua e consegue alguma coisa, porque só um setor for não consegue. É difícil. Eu estou cético, Rafael, completamente cético desse governo ceder de qualquer forma para a cultura. Porque tem uma guerra ideológica. É uma guerra ideológica. Né? Como é que você combate alguém que acredita que o Criador dos céus e da terra, o Pai Celestial, mandou ele fazer o que está fazendo? Como é que você combate isso? Enfim, mas se o Estado deve intervir, é óbvio que ele deve intervir, ele tem que intervir. Se ele não intervir, pessoas vão morrer de fome. Empresas importantíssimas vão fechar. Aí alguém vai dizer, mas vocês não estavam pedindo isolamento? Tá aí, tem isolamento e não tem. Mas é claro, as pessoas morreriam mais ainda se estivessem dentro do teatro num show. O que a gente precisa agora é de uma política social voltada para as necessidades do setor produtivo. A Secretaria Nacional, primeiro passo, ela precisa voltar a ser o ministério para ter robustez, para ter capacidade, capilaridade de agir no Brasil inteiro. As secretarias estaduais precisam criar, Rafael, eu chamo isso de tripé, tem um tripé de desenvolvimento econômico, né? Eu chamo de tripé da economia criativa. Tem 3 coisas básicas que a gente precisa ter. Fomento, precisa dar dinheiro para as empresas, fomento. Ai, mas por que tem que dar dinheiro para a cultura? Porque está na Constituição, caramba. A Constituição brasileira diz que é dever do Estado fomentar e financiar o acesso. Então precisa dar dinheiro para os setores produtivos. Esse dinheiro não tem que ser só de graça, ele pode ser igual se dá dinheiro no BNDES ou no FCO, no Centro-Oeste. Dinheiro barato para produzir.
Então, você precisa de fomento, você precisa de ter formação e você precisa ter escoamento. Essas três coisas podem salvar, e só quem pode fazer isso é o Estado. É o Estado que pode dar fomento, pode abrir editais. É o Estado que pode chamar as principais empresas que durante a crise continuam crescendo, que são muitas, e chamar essas empresas e falar: vamos fazer um abatimento dos seus impostos para financiar a economia criativa, sem mexer nos cofres públicos. Isso é possível fazer, né? Então, ou seja, ela precisa providenciar linhas de fomento e financiamento, ela precisa dar espaço para a formação. O artista, a formação inclui a criação de produto. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou vender um espetáculo se eu não tenho um espetáculo? Eu preciso ter formação e o tempo da criação. E depois eu preciso de escoamento. Onde é que eu vou vender isso? Quais são os lugares no Brasil que se existe espaços destinados a escoamento de produtos criativos durante a pandemia? Que o Estado está mantendo. Aqui você pode estar. Aqui a gente dá estrutura para você vir fazer o show. Aqui a gente dá estrutura para você fazer o seu. Não tem. O Estado nos abandonou. Wellington, na década de 80, que era uma década de miséria, de pobreza, eu lembro o que era aquela década. Éramos crianças, mas sabíamos da miséria que rondava, que se abatia, né? E chegava às nossas casas, às nossas casas. Eu lembro que o governo do governador Brizola pegou um estado quebrado e tinha uma produção rural, tinha uma cooperativa de pequenos produtores rurais, produtores de leite, chamado CCPL. Não sei se vocês já ouviram falar. CCPL. Eles estavam com grandes dificuldades. Foi na época em que o professor Darcy Ribeiro e o Brizola iniciaram o projeto dos CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública, as escolas integrais e integradas, onde as crianças passavam o dia inteiro lá. E o que eles fizeram? Ao invés de abrir licitação, tá certo? Para comprar produtos de grandes supermercados, de grandes produtores, eles começaram a comprar produtos, gêneros alimentícios advindos da onde? Desses pequenos produtores de leite, de produtores, pessoal da época de economia da agricultura familiar, não tinha esse nome, mas eram pequenos agricultores. Isso foi que ajudou a salvar muitas cooperativas e muita gente sobreviveu graças a essa política do Estado ser um instrumento de fomento, enfim, daquilo que era produzido. Cada escola, cada CIEP, quero mandar um abraço aqui para o Fenei Luz, para o professor Rico e para o Saulo. Boa noite, Galvão, parabéns pelas reflexões. É o convidado que é bom, Então, a gente precisa ter um Estado que, por exemplo, o Estado tem uma rede de TV, por que não produz, né, a sua programação toda com produtos advindos do pessoal da economia criativa, dos artistas independentes? Por que não promove a questão da cultura, né, nas escolas, utilizando isso aqui que a gente está fazendo, utilizando essa ferramenta, né, em tempo real? Outro dia eu estava assistindo o Jackson, né, que é da década de 60, que mostrava que as pessoas iam conversar assim, através de uma tela, né, falando lá atrás. Então, hoje a gente tem alguma coisa dando ruído. Tem caminhão passando? Não. Tem caminhão passando, não, né?
É a internet Não, mesmo. internet. Temos sonoplastia, né? Temos sonoplastia. Então, Wellington, é pegar o Estado e usar o Estado como instrumento de fomento da economia. Né? Mas a gente sabe que o governo Bolsonaro é um governo inimigo da cultura, inimigo da cultura, inimigo da educação, inimigo da população que vota nele, inclusive, que vota nele. Então, a gente precisa também, além de criar instrumentos para a gente se ajudar, né? E aí vai desde da vaquinha, desde de apresentações na internet, pedindo para que se doe, coloca lá o número da conta, porque é assim que vai ter que ser. Assim que vai ter que ser. Né? E está organizado, porque uma hora vai ter que acabar. Né? Uma hora vai ter que acabar, uma hora vai ter uma vacina. Né? Uma hora vai ter que mudar. As coisas vão ter que, não vou dizer voltar ao que era, mas é preciso que haja, nesse interim, né, um suporte, porque não vai cair do céu o pão, entendeu? Para esse povo comer. É preciso a gente encontrar uma saída. Qual saída? Assim, eu acho que você toca num ponto produtivo importante. As TVs que são repetidoras de conteúdo, os repetidores de conteúdo, podem resolver parte do problema. Eu torno a dizer que o problema ele se tornou tão profundo que em 10 anos o mercado não se recupera. Muita gente quebrou, muita gente perdeu o produto, muita gente. Né? Mas a gente pode começar a resolver o problema. Supomos, há muitos anos atrás tinha uma discussão que falava que as principais emissoras de TV no Brasil tinham que abrir uma cota para negros entrarem na teledramaturgia. Isso que você explicou aqui para nós, você comentou, isso é economia solidária pura. Foi na década de 80 que a economia solidária explodiu no Brasil. Foi isso que aconteceu. Você começa a cobrar dos locais. Por que que o Estado tem que intervir nisso? As TVs nacionais vão ter que comprar conteúdos dos artistas locais. E aí nós temos na economia criativa e na economia tem um termo que é chamado de a cauda longa da economia criativa. O que é a cauda longa? Na ponta disso nós temos a indústria criativa. Temos a Rede Globo, indústria grande, movimenta bilhões. Essa forma uma cauda, e essa cauda, lá na pontinha dela, tem um pequeno produtor. No meio tem um médio produtor. O Estado pode muito bem intervir, já que as concessões são públicas, né? A concessão de TV é pública, é do Estado. Ele pode exigir contratação de artistas para exposição. Por que não troca a sessão da tarde pelo espetáculo da cidade, de teatro ou de dança? Ou o músico da cidade? Por que 1 a 2 vezes por semana não tem uma apresentação local nas TVs públicas? Isso é possível de fazer. Ah, mas quem vai pagar? Vamos subsidiar isso aí. Tem dinheiro público de impostos aí nessas concessões públicas. Tem claro. Como você ver isso. Eu estou um abatimento de imposto aqui. Tem como fazer incentivos. Então, e outra coisa, a solução pode ser lucrativo, inclusive, para as emissoras. Pode dar audiência, inclusive, para as emissoras. A gente vê pela internet aí quantas pessoas que explodem. Ah, o fulano é famoso. Você nunca ouviu falar. Aí você vai ver, o cara tem lá 1 milhão de seguidores no YouTube. 1 milhão de seguidores, entendeu? São pessoas que você nunca ouviu falar. Então, pode haver esse efeito dentro da programação da grade da TV. Gente, o samba começou em terreiro. Você vê o quanto o samba movimenta no Rio de Janeiro. O carnaval, o sambódromo, os desfiles. Enfim, na Bahia. Isso tudo, meu irmão, é cultura popular que a grande mídia teve que abraçar porque percebeu do apelo popular que tem esses produtos.
Quantos outros produtos Ela abraçou... a gente pode descobrir, Wellington? Desculpa. Por exemplo, eu, na época do Ministério do Trabalho, eu fui a trabalho. Você se lembra do Céu das Artes, né? Promovido pelo Ministério da Cultura. Então, eu fui um dos gestores. Eu era o representante do Céu das Artes pelo Ministério do Trabalho. Era do Ministério da Cultura, com alguns ministérios ajudando. Fomos lá, fomos em Macapá. Em Macapá, tá certo? Eu nunca tinha ouvido falar numa manifestação artística chamada Mar Abaixo, que é uma manifestação religiosa, uma manifestação folclórica de dança e de música. É um ritmo, que é uma mistura dos ritmos da floresta com os ritmos afro. Então, os irmãos negros que eram escravizados naquela época, eles criaram uma dança que misturava religião, misturava canto, e era uma das coisas mais lindas. Então, a pessoa dança com as mãos para trás e com passos pequenos. Aí a pessoa lá, que eram grupos populares, assim como se fazem as quadrilhas de festa junina, tinha as quadrilhas de festa junina e os grupos de mar abaixo. E ela me ensinou o seguinte: essa dança é assim porque os escravos, os escravizados, dançavam com os pés e as mãos acorrentadas. Ou seja, é um troço que lá, por exemplo, em Macapá, em todo o Amapá, é algo que é popularíssimo, que podia ter, ao invés de ter empresas só repetidoras das grandes redes, né, que elas tivessem ali uma forma de estar mostrando aquela cultura que todo mundo ia querer ver, ia dar lucro para elas, Eu não sei o que é, tá repetindo, tá? Isso aí é ziquezira da direita. Então, deveria estar manifestando, né, mostrando essa cultura e tendo lucro com isso. E tendo lucro, Wellington, porque o capitalista só pensa em dinheiro. Se mostrar que vai ter lucro, ele vai pensar em investir, entende? Então, eu acho que é importante as pessoas pensarem efetivamente nisso. Agora, vou pegar outra coisa. O samba no Rio de Janeiro é antes e depois do sambódromo. E quando foi criado o sambódromo, por exemplo, Wellington, que hoje no Brasil, em todos os lugares tem, até em Macapá tem um sambódromo, achava que aquilo era uma estupidez, uma imbecilidade, ninguém sabia nem para que servia aquilo. É preciso ter um palco para que a cultura se apresente. E se o palco é grande, é grandioso, isso só eleva a importância dessa manifestação cultural. É isso que essa gente não compreende, entendeu, Hélio? É isso. Você está certíssimo, Rafael. Como eu falei no tripé, o último eixo do tripé é o escoamento. Isso tem que ir para a rua. Você veja bem, você citou aí o Mar Abaixo lá. Aí nós temos no Pará, nós temos no Maranhão, nós temos o cacuriá, o tambor de crioula, que tem a mesma raiz nas comunidades quilombolas, povos escravizados. Nós temos no Nordeste o cavalo marinho, nós temos o reizado, nós temos folia de reis, maracatu, que são manifestações culturais importantíssimas. E aí, a cauda longa da economia, a indústria criativa, não vai atrás desse produto por uma única razão. A pasteurização das artes, da cultura, é muito barato de ser produzido. É muito barato. A pasteurização é uma porcaria, é um câncer. Ela formata. Você veja bem... Deforma a cultura. Ela deforma a cultura, deforma o fazedor de cultura
e deforma o consumidor da cultura. É um câncer total e absoluto. Deforma todo mundo que tem contato com isso. Então, ou seja, é preciso que a indústria criativa olhe para o menor. Agora eu te pergunto, quanto é que um capitalista olha para um pobre? Tem que Quando ser ele uma precisa ação de fazer do mais Estado. valia. Só. Só. Ou o Estado intervém ou não tem conversa. Verdade. Para isso serve o Estado. Para isso serve o Estado. Para isso. E não, O Estado não vai precisa existir... entrar e colocar a mão e falar. E olha, não existe capitalismo, não existe socialismo, não existe nenhum tipo de sistema econômico e político que não dependa do Estado. O Estado é que é a mola mestra da economia, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Agora, Wellington, essa questão não acredito que vá se resolver num governo fascista como esse. Não acredito. Eu também não acredito. Esse governo veio para destruição. Ele é um governo que destrói a economia, destrói a natureza, né? O meio ambiente, porque acha que o lucro, uma floresta como a amazônica, ela tem muito mais lucro caída do que derrubada. E a realidade é inversa. E que a cultura, você citou aí no início da conversa, né? Um filme da Bruna Surfistinha. A visão do fascismo é sempre uma visão moralista, pseudo-religiosa, se utiliza da questão da religião para isso. Talvez seja a única vez que o sistema, o pensamento fascista num governo, ele pensa na fé como um instrumento tão somente de manipulação das massas, né? A fé como o ópio do povo, como dizia aliás, o Dom Pedro Casaldáliga disse também, tem alguma coisa muito forte aí, disse também que ele é contra a religião sendo um ópio do povo, ou seja, um instrumento de alienação do povo, né? Mas a religião sempre foi um instrumento de libertação e nunca de alienação. Quando ela aliena, ela está sendo aplicada errada. Mas ela é usada por governos fascistas para alienar. Por exemplo, tanto na Alemanha nazista quanto na Itália fascista, a religião foi instrumento de acomodação das massas para que o governo pudesse fazer a pior perseguição, um genocídio, entendeu? De milhões. Não foram milhares, foram milhões. Né? Inclusive, os eslavos russos foram mais assassinados do que os próprios judeus. Os judeus foram 6 milhões, eles foram 26 milhões de pessoas assassinadas e se utilizando da religião, que também é cultura. Né? Você vê a perseguição que há em cima das religiões de matiz africana, que é uma aberração, pô. É uma aberração nesse governo. É uma aberração. Bota um cara extremamente racista, com atuação como se for um capitão do mato, para ser presidente da Fundação Palmares, pô. A fundação que foi criada, veja bem, Wellington, num governo de direita. Foi no governo José Sarney. Sim. O Sarney é de direita, mas Sarney é intelectual. Ó. Ele sabe da importância, vem de um Estado e que a cultura negra... Tira a cultura negra do Maranhão, você acabou com o Maranhão. Você acabou com o Maranhão. Então, é importante que as pessoas se apercebam
da primazia da cultura, não só na formação do caráter, da identidade, mas também como instrumento da economia. Né? A pessoa pode ter uma vida com o mínimo de dignidade, sendo um músico, sendo um instrumentista, sendo um ator, basta que haja um projeto de cultura. Né? Você vê Nova York, Wellington, que você citou, a Broadway, meu amigo, que traz olha, vai mais gente na Broadway do que vem visitar todo o Brasil durante um ano. São 5 milhões de turistas que vão para Broadway, vão para Nova York só para assistir peça. Muitas vezes nem entende o que está sendo falado. No Brasil inteiro, acho que é 4 milhões e 800 e tal. Só a Broadway, você tem mais turistas do que no Brasil inteiro, durante um ano. Então, investe em cultura, que a gente vai ver o retorno disso, né? E vai ver que a economia vai dar um salto. Vai dar um salto. No Rio de Janeiro, Wellington, em cada 10 empresas de cultura, de audiovisual, está chiando, né? Em cada 10 empresas de audiovisual, 8 são do Rio de Janeiro. 8 são do Rio de Janeiro. Você imagina, tira isso de lá, o baque que vai dar na economia. O baque que vai dar na economia. Então, é importante, porque isso tudo são pais, são famílias, são filhos que precisam de trabalho. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Acham que cultura é um troço que vai cair do céu. Ah, o cara é ator, ele é rico. Que é uma falácia. É igual jogador de futebol. A maioria ganha pouco, trabalha muito e não tem a menor condição de trabalho e de sobrevivência. Você sabe, Rafael, você sabe que nós estávamos falando sobre religião, né? E aí as pessoas conseguem muito pouco, fazer similaridade entre religião e as artes. Você sabe que um dos períodos mais férteis da humanidade, olha o que eu vou dizer, um dos períodos mais férteis da humanidade foi a Renascença. Olha o que aconteceu na Renascença. Existia um sistema único de religião. A Renascença e o sistema único de religião dizia que Deus é o centro do universo. A Renascença veio e disse que o homem é o centro do universo. Estava armada a briga, né? Quem está no centro do universo? Quando a humanidade aceitou o conceito de que o homem era o centro do universo, o que aconteceu? Liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Você podia ser protestante, você podia ser umbandista, você podia ser o que você quisesse. Porque o homem modificou o status de relação dele com o meio. Nessa época de grande liberdade religiosa e liberdade e incentivo nas artes, que foi a Renascença, o que aconteceu? As maiores obras, parte das maiores obras já feitas pela arte estão na Renascença. A liberdade religiosa, a liberdade artística para se produzir, que é o que esse governo faz contra. Ele persegue religiões que não é a religião do presidente. Ele persegue artistas que não produzem o que ele quer ver. Ele persegue todo mundo. E não incentiva ninguém. Então, se o Estado põe a mão no juízo da liberdade religiosa, liberdade de produção, se alguém quer fazer a Bruna Surfistinha, deixa ver, fazer. Eu não quero ir no cinema, eu não vou, droga. Se você quer ir, vai. Se não quer ir, não vai. É simples. Simples. Passou na televisão, muda de canal. Não é isso? Então, ou seja, o ambiente de liberdade e de Estado que é condutor, porque o Estado é isso, um condutor, quando o Estado faz isso, a economia só cresce. Nós temos a economia mais forte. E aí o que nós estamos assistindo é o regresso disso, é o contrário disso, o regresso. Ou seja, ele não consegue olhar para as cadeias produtivas da economia criativa
como fator de desenvolvimento econômico. Desculpa, não é que ele não consegue olhar, é que ele não tem capacidade cognitiva de ver. É burrice. Ele não tem. Ele não tem sensibilidade para isso. Você veja bem quem está ocupando a cadeira da Secretaria Nacional. As 3 pessoas que ocuparam. Você sabe que o primeiro secretário nacional, o Roberto, ele já foi um homem muito respeitado no teatro de São Paulo. Ele entende do teatro. Ele entende do fazer teatral. Não pode tirar isso dele. Ele sabe o que é a cadeia produtiva do teatro. O problema foi que ele passou por um processo de centralismo, de introspecção mental e começou a acreditar num sistema único de religião, não na liberdade religiosa. Foi o que aconteceu com ele, foi isso. Onde foi que ele chegou? Quando ele faz aquele vídeo clássico, um vídeo nazista. Ele queria criar um programa de financiamento para as artes para enquadrar, para fazer formatação artística. E Wellington, né? É cultura. Cultura é de baixo para cima. É de baixo para cima. Vem da sociedade e o governo, com sensibilidade, abraça. E eu vou lhe falar, nem mesmo no Estado Novo, que foi uma ditadura, também não estou dizendo que antes havia democracia no Brasil, que antes do Estado Novo também não havia democracia. Eleições roubadas. Sim. Né? Sim. Não tinha voto secreto, tinha nada, nem mulher votava. Voto de cabresto. Mas o próprio Estado Novo, ele, por exemplo, nos governos não eleitos do Vargas, né? Não só no Estado Novo, mas antes disso, eles pegam o samba, que era algo criminoso, né? Marginalizado, e colocam... Os primeiros desfiles de escola de samba foi na era Vargas. Né? Então, ele começa a orientar a polícia a não perseguir os capoeiristas, não derrubar os terreiros de Umbanda e de Candomblé. Aliás, a Umbanda é uma religião criada no Brasil, sincrética. E lá eles assumem Oxalá é Jesus. Entendeu, Wellington? Agora, é quando vem de baixo para cima. Não. Nos estados fascistas, vem de cima para baixo. Aquele discurso que ele fez foi do Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler. Então, via como a cultura como um instrumento de alienação das massas. Entendeu? Assim como eles veem a religião, um instrumento de alienação das massas. É isso mesmo. Que isso é de uma perversidade, Rafael. Isso é tão perverso. Como é que posso eu, que tenho minha opinião religiosa, que tenho o meu credo, proibir alguém de ter o seu próprio credo? Isso é perverso. Como pode o Estado falar, ditar qual manifestação cultural vai acontecer em uma nação? Como é que eu vou dizer que a pessoa não pode dançar cacuriá no Maranhão? Não se pode brincar de cavalo marinho no Nordeste? Como você vai dizer isso para alguém? Isso é perverso. E ele está fazendo isso porque ele não está dando incentivo. Como é que um gaúcho não vai dançar ao ouvir fandango? Entende? Isso é ótimo. Você sabe que eu morei 2 anos no Rio Grande do Sul. Como é que isso? Aqui em Brasília tem um centro de tradição gaúcha. Como é que quem é que vai dizer, não, você não pode mais ter CTG porque eu não entendo que isso não seja bom? Não se faz isso. Como é que você acaba com a Semana Farroupilha lá no Rio Grande do Sul? Como é que como é que você diz que os negros lanceiros que existiram no Rio Grande do Sul, que ganharam a guerra lá, foram os negros, caras tudo armados, os negros foram com lanças e ajudaram a ganhar a guerra? Como é que você apaga isso dos livros? Como é que não? Ninguém mais pode contar essa história. A gente só quer agora ver um tipo de arte limpa, pura, ariana. Isso é um crime. Ou como é que vamos proibir o funk carioca?
Exatamente. Que é uma criação brasileira a partir da cultura americana. Ao invés de se adequar à cultura estadunidense, se cria uma batida diferente e é popular, discriminadíssima durante anos. E hoje, até nos desfiles de escola de samba, você tem uma batida A de batida. funk dentro do samba. Exatamente. Você sabe, Rafael, que as pessoas discriminam muito o funk e tal, mas você sabe que existe um movimento dentro do funk, que é o movimento que organiza nas comunidades as festas, como eles dizem, né? Que menor de idade não pode beber, são matinês sem bebida, com fiscalização, tem que ter cuidado, gravidez na adolescência, com educação sexual. Um movimento importantíssimo. É porque as pessoas só costumam olhar, porque a TV aberta brasileira, ela só absorve aquilo que é pasteurizado. Então é muito bonitinho ela pegar e mostrar uma festa onde tem aqueles jovens bêbados se drogando e falar que isso é o funk. Mentira, isso não é o Aliás, funk. É um Wellington, pedaço. Wellington, eu vou lhe falar. Agora mesmo a gente viu essa semana era até uma das coisas que a gente ia comentar, mas acabou que a gente ficou na questão da cultura, mas tudo é cultura, inclusive isso. Deixa eu ver aqui, a fonte é o UOL. Conselho Nacional de Justiça pede investigação de juíza que cita raça de homem negro em condenação. Ou seja, ela fala, e não tem prova que ele está escrito lá isso. Ó. Não tem prova que o cara é. Mas pela sua raça, pode ser que ele seja um criminoso, você entende? É a mesma coisa, Rafael, é a mesma coisa do funk. É da favela, é aquilo ali, é pobre, é preto, então não deve prestar. É essa a mentalidade racista de uma gente que é miscigenada e se acha europeia, pô. é isso mesmo. Você sabe que ela repete mais de uma vez no processo ordenado por ela essa frase perversa, nazista, né? De que é preto, então não está condenado. Ela repete mais de uma vez. Para a gente não dizer que. Voltei. Para a gente não dizer que não falamos das flores. Tá? Abre aspas, ela diz isso. Seguramente integrante de grupo criminoso em razão da sua raça. Ou seja, é criminoso porque é preto. Essa é a juíza lourinha, ariana, que teve educação, que se alimentou bem, entendeu? Olha, entendeu? A família tradicional, boazinha, aleluia. Isso é hipocrisia pura, Wellington. É só não olhar para os guetos com preconceito. Isso é perversidade pura. E assim, aí você está falando aí sobre o que acontece nos guetos, né, nas favelas, me veio muito forte duas coisas. Primeiro foi como é que a favela é construída, né? Você sabe que os soldados que foram mandados para destruir Canudos, Sim. quando eles conseguiram, tinham promessas de riqueza, né? Destrói Canudos, você vai ficar rico. Quando eles chegaram em Canudos, o grande Antônio Conselheiro plantou em volta da cidade uma planta fina, seca, cheia de espinhos. O nome dessa planta era favela. Então os soldados sofriam tanto, eles sofriam tanto para chegar em Canudos, que eles ficaram com essa, tudo que era sofrimento, eles falavam favela. Quando eles conseguem voltar para a guerra, para casa, achando que o império que estava em São Paulo iria beneficiá-los, cumprir promessa, não fez nada. Eles subiram no morro mais próximo que tinham todos os soldados. No Rio, e a vida era muito difícil. No Rio. Isso, no Rio. E Morro aí o que aconteceu? Colocaram que virou a favela. Primeira favela do Brasil. Então, ou seja, a favela, Rafael, primeira favela, perfeito. Então, a favela sempre foi aquilo que dói mais.
Mas isso não quer dizer que ela não vai gerar riqueza nem economia. E foi descoberto que a cauda longa é muito produtiva. Você veja bem, quando eu estive no Rio a última vez, já tem algum tempo, eu assisti, fui na Cineilândia, e lá na Cineilândia eu assisti um festival de cinema de futebol de favela. Rafael, é incrível a economia que gera os campeonatos de futebol só de favela. Existe uma economia. Os restaurantes que tem, porque a vista dos morros da favela, a maioria é privilegiadíssima. Os restaurantes que foram criados. Então, no meio de todo esse sofrimento, a manifestação artística que abraçou, que acolheu, principalmente essa população, foi o samba, foi o funk, foi o hip hop. Foram essas manifestações que chegaram primeiro, que acolheram, que eles encontraram espaço para expressar o que sentiam na favela, no sofrimento. Hoje em dia, a favela não é, dependendo de quem usar a expressão favela, não é mais sofrimento, é um orgulho, né? Isso é porque a cultura deu a possibilidade de você transformar a dor em orgulho, em oportunidade, em negócio. Então, essa discriminação que acontece em alguns setores criativos no Brasil, que essa juíza reforça, essa juíza está reforçando o estereótipo da perversidade, o estereótipo da desigualdade social. Eu lembro, há uns anos atrás, no governo Lula, quando todo mundo começou a andar de avião, de um vídeo que circulou na internet de uma senhora de São Paulo, do Rio, que no aeroporto filmou um senhor que estava de sandália, vestido muito tímido, e ela filmava ele comentando no vídeo, tecendo comentários horrorosos sobre a pessoa que ela nem conhecia, pobre em avião, que não sei o quê. Ou seja, que tipo de cultura é essa que as pessoas acham que a desigualdade, que esse distanciamento é bom para a nação? Em lugar nenhum da humanidade isso foi bom. Todos os ciclos históricos da humanidade, quanto mais você aumenta as diferenças culturais e sociais, mais revolta nós temos. Porque a última coisa que resta é a revolta, né? Então, ou seja, e esse governo está fazendo isso, ele está reforçando. O Ministério da Educação, um Ministério da Educação que é capaz de falar mal de Paulo Freire. Como é que você pode fazer isso? O ministro da Economia, que tem coragem de dizer que vai taxar livro, porque só a elite que compra livro. Eu espero que ele olhe aqui para trás, ó. Pobre preto, eu leio. Mas Como eu vou é que te ele falar, pode dizer isso? ele foi o cara que destruiu a Previdência do Chile, foi o cara que abraçou Pinochet, um homem que mandou matar milhares dentro de um estádio, pô. Botou no estádio e passou fogo. Quem se associa a um governo desse não tem moral para falar nada. Esse Paulo Guedes aí é pior que o Bolsonaro, até porque ele está aí, ó, trabalhando em nome das elites internacionais para poder roubar cada vez mais o país, entendeu, Hélio? Porque Isso mesmo, Rafael. a luta é contra o imperialismo. Eu quero aproveitar que hoje é dia 13 de agosto, aniversário do grande comandante Fidel Castro. Se tivesse vivo, estaria aí quase 100 anos, né? Quase 100 anos estaria completando. Então, ele dizia... Você sabe que Por favor, continue. Eu ia dizer que uma das escolas mais importantes de cinema do mundo está em Cuba. Cubana, né? Escola de cinema maravilhosa, né? Que exporta artista e produtor, exporta trabalhador das cadeias produtivas do cinema para o mundo. Hollywood está cheio de gente formada em Cuba. Cheio de gente formada em Cuba, na área mais sensível, que é na área de produção textual, direção, trabalho de ator, que é o mais sensível, né? Que é o mais importante na arte.
Redatores, então, ou seja, redatores. Exatamente. As pessoas precisam entender o que aconteceu em Cuba e a importância de Cuba para a economia criativa. Cuba foi um polo de resistência para o desenvolvimento criativo durante muito tempo. Durante muito tempo. Você sabe que com todos os problemas que nós tivemos na Venezuela, tivemos muitos problemas na Venezuela. Depois que o Pepe, né, o Mujiga, o mestre Mujiga falou, olha, a Venezuela está com problemas realmente, tem problemas, né, o nosso companheiro lá precisa tomar um pouco de acalmante, né, precisa se acalmar e entender. Mas com todos os problemas que a Venezuela tem, a Venezuela criou o maior sistema de financiamento e escoamento de música clássica do mundo. É o sistema. Um dos maiores maestros vivos hoje no mundo, que é o Duda, né? Duda Mel, é de lá, é venezuelano. Com uma orquestra sinfônica maravilhosa, está regendo pelo mundo, Duda. Lá na Venezuela você tinha, nas favelas mais profundas, escola de música clássica. E aí eu quero usar um pensador americano, né, James Talmage. Ele disse que a arte refina o ser humano. Nem sempre quem tem contato com a arte vai se tornar um artista, ele vai se tornar um ser humano melhor. Aprimorado. E aí, exatamente apurado, capaz de se colocar no lugar do outro. O que faltou para o Paulo Guedes foi contato com as artes. Aposto que nunca gostou, aposto sempre falou que era coisa de gente boba. Deve ter sido comentários horrorosos na juventude sobre as artes. E ele hoje não consegue colocar recurso no Ministério da Cultura. Gente, gerou mais de 170 bilhões em 2018, 2019. Mais de 70 bilhões. Como é que ele não vai pegar um setor produtivo desse e não vai incentivar? Aí criou agora um sistema para financiar as empresas. Nenhuma empresa das artes, da economia criativa tiveram espaço. Nenhuma teve espaço, Rafael. Como é que você pode dizer que você entende economia se você não consegue olhar para um setor produtivo desse? Olha, eu vou te falar. Wellington, a nossa sina é lutar, é continuar lutando. A gente não ganha um centavo para estar fazendo isso aqui. A gente faz porque acredita. Tem dia que a audiência é excelente, tem dia que não é tanto, mas não é audiência. Aí eu vou ficar com o professor Orix, que é do Diretório Nacional do PSOL. Ele fala que o importante é mudar a cabeça das pessoas. Essa é a nossa vontade. Antes da gente encerrar, e eu quero lhe passar para você falar aquilo que desejar falar no seu coração, acabou de sair agora uma notícia que eu estou vendo aqui, estou com o computador diante de mim. O ministro Fischer, do STJ, que é mais juiz do que amigo do presidente, revogou a prisão domiciliar, tanto do Queiroz quanto da esposa, e vai voltar para a cadeia todo mundo. Agora que eu quero ver o capitão lá do mato, presidente da República, se urinar nas calças, porque se esse homem decidir falar, ele é apiado da presidência da República. Nós queremos um país em que as pessoas cheguem ao poder democraticamente, mas que tenham caráter, não sejam envolvidas com grupos de extermínio no Rio de Janeiro, que é isso que eles são. As milícias no Rio de Janeiro são grupos de extermínio. Tá? O escritório do crime cobrava R$1 milhão para matar pessoas com notoriedade. Então, era um escritório de milicianos, de grileiros, construíam prédios que desabaram e mataram pessoas, prédios feitos sem nenhum engenheiro. Então, só quem não conhece a milícia é que lambe, o perdão da palavra, o sovaco, vou falar sovaco, que sovaco, né, desse presidente da República, amigo de miliciano, né, bandido, com a família metida em bandidagem, entendeu?
E essa luta é para que crie esclarecimento e desaliene as pessoas. E a cultura é isso, né? Quando você vai assistir uma peça em que... Eu lembro de ter assistido um documentário sobre, na época, que o pessoal vive falando, ditadura Vargas, entendeu? Poxa, tinham chanchadas que debochavam do GG. Então, como é que esse cara quer ser intocável? A cultura é instrumento de desalienação e a cultura é instrumento de revolução. Por isso que ela é combatida por todo o governo fascista. Agora, meu irmão, eu quero deixar você para suas considerações finais. A gente está caminhando para 2 horas de live. Essa live só tem 1 hora, mas a conversa está boa, a gente vai ficando. A gente começou às 19, são 20 horas e 41 minutos. Veja você. Opa! Wellington, suas considerações finais para os nossos companheiros, amigos aí que nos acompanham sempre, o Café com Galvão, toda quinta e todo domingo, 10 da manhã, quinta, 19 horas. Suas considerações, meu amigo. Rafael, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, irmão, para estar aqui nesse espaço seu. Não sei se as pessoas sabem, mas o Rafael Galvão tem aí um alcance de mais de 30 mil pessoas acompanham suas redes, suas discussões. Obrigado por ter chamado uma figura como eu, que sou um eremitão da cultura, né? Um eremita da cultura, né? Não sou o cara mais popular, não, né? Não sou um popularzão, né? Eu sou um cara de opinião firme. E como você, isso acaba nos colocando, às vezes, em ilhas, mas que são lugares confortáveis, porque nós temos a certeza de que nós estamos lutando pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Isso dá paz na hora de dormir. Nada compra isso. Agora, eu gostaria de dizer para os companheiros da cultura do Brasil inteiro, os trabalhadores criativos, não desanimem, companheiros, não desanimem. Nós vamos reconstruir o nosso setor produtivo. Somos capazes de fazer isso, né? Há alternativas, existem caminhos, né? Existem, supomos, aqui em Brasília está tendo agora a eleição dos conselhos regionais de cultura. Cada cidade tem um conselho de cultura. Esses conselhos podem, na sua micro-região, incentivar o fomento, fazer discussão. É capaz, somos capazes, é possível. Esse mercado existe e esse mercado sempre sobreviveu. E ele vai sobreviver de novo porque ninguém detém a cultura. Augusto Boal, o mestre Augusto Boal, que você sabe muito bem quem ele foi e quem ele é em memória, Rafael. Augusto Boal falava que teatro é arma de luta, arma de guerra, porque ele esclarece, porque ele abre o olho, porque ele dá dimensão. Então, a população brasileira, toda a população precisa se apropriar da cultura e precisa nos ajudar a defender. O que acontece com um povo que não tem cultura, ele desaparece da história. Você vê que até hoje, por que a gente estuda sobre os maias, os astecas, os incas? Por causa da cultura maravilhosa. Por que nós estudamos sobre os povos das florestas? Por causa da cultura maravilhosa que eles eram, o seu rito, sua maneira de viver, sua maneira de adorar a Deus, né? Então, tudo isso é de extrema importância. A economia criativa é esse simbólico. A sobrevivência da economia criativa é a sobrevivência de quem nós somos. E o que o governo Jair Messias Bolsonaro está tentando fazer é matar quem nós somos, naquilo que é mais profundo, mais precioso que a nossa cultura. Um abraço para todos. Resistência sempre, porque somos capazes. O povo brasileiro vai vencer. Irmão, só tenho que agradecer a você. Rafael. E eu quero que você saiba
que aqui fica documentado, tá certo? Tenho maior orgulho de tê-lo como amigo, tenho maior orgulho de termos sido companheiros num governo popular que tinha lá suas dificuldades. Você sabe que eu também era muito crítico ao próprio governo, né? Porque eu sigo a linha de Santo Agostinho, prefiro os que me criticam e me corrigem dos que me adulam e me corrompem, né? Mas, e você nunca se corrompeu, nunca se entregou à vaidade boba, sempre querendo fazer algo para que as pessoas que têm menos oportunidades passassem a ter. Você nunca se aculturou, você nunca deu uma de negro de alma branca, como alguns capitães do mato, né? Você sempre teve orgulho da sua origem, da sua etnia, do legado cultural dos negros para o Brasil. Você é uma pessoa que compreende o indígena. Então, eu só tenho que te agradecer, não só pela presença, mas pela sua amizade, pelo homem de caráter que você é. Né? Podia ser um bajulador aí, ser um alpinista social no meio político. Isso tem muito, inclusive na esquerda. Né? Tem gente que não cresce e não quer que você cresça, né? E você sempre foi um cara, um grande homem, um grande ser humano. Que Deus ilumine a sua vida. Quero agradecer a todos, a José Saulo, quero agradecer ao professor Rico Guimarães, quero agradecer a todos que estiveram com a gente, um pouquinho ou um pocão. Domingo, 10 horas da manhã, a gente tem a próxima edição do Café com Galvão. Eu espero você. Obrigado, Wellington. Em sua homenagem, eu vou encerrar com a música que é sempre tema nosso. E como a gente não paga royalties, né? A gente encerra sempre com Carmina Burana. Obrigado a todos. Excelente noite. Vamos ver. Boa noite. Obrigado por tudo. Até domingo. Boa noite. Obrigado, Rafael. Até mais.